Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração aos fiéis membros desse canal e também aqueles que aderiram mais recentemente através dos meus últimos vlogs e análises táticas pós-jogo dos últimos aí que tivemos no fim da temporada do Brasileirão. Desde já, faço também um pedido de desculpas para quem tentou me acompanhar numa outra plataforma de rede social, na qual tentei fazer uma live que no fim não rolou porque acabei, digamos, cancelado pelo meu próprio equipamento de vídeo. Então, vou fazer um vídeo gravado mesmo no meu canal sobre um assunto que eu estou muito afim de falar, que é a respeito aí dos vai e vem dos jogadores, dos reforços que estão aí, que podem compor o quadro de 2022. Esperamos que seja bem melhor do que foi 2021, que aprendamos, principalmente a diretoria, com os erros que não podem se repetir para o ano que vem. E para isso, fazendo então, começar através da minha fórmula, vou começar primeiro pelos dispensados, falando também dos oferecidos, tem muitos que, segundo o próprio Edu Dracena disse, dos soldados já pelo time do Santos e também aqueles que estão até se oferecendo para jogar no Santos. Bom, fazendo aí também um paralelo do que eu entendo, né, que o Santos precisa a respeito das posições que estamos aí frágeis, para que possamos reforçar esse elenco aí na qual está faltando para esse time engrenar e que realmente faça valer a promessa da diretoria de disputar títulos ao invés de ficar brigando apenas por parte de baixo da tabela. Não é isso que o torcedor santista quer para o ano que vem, não é verdade? Então vamos lá, começando pelos dispensados. Danilo Boza, o zagueiro, bem esforçado, só que, segundo o Fábio Carille, não está nos planos dele, então ele vai realmente voltar no seu vínculo definitivo com o Mirassol para 2022. Outro que é o lateral esquerdo Romário, que veio lá para 2028, tem um contrato de 5 anos, que está aí para até dezembro de 2022, também não faz parte dos planos do Carille, lateral esquerdo que vai ser emprestado novamente, dessa vez para o Operário Ferroviário do Paraná. Outro também que não faz parte dos planos do Carille é o centroavante Felipe Cardoso, que vai renovar o seu vínculo com o Vegalta Sendai do Japão. Ele tem contrato com o Santos até outubro de 2023, mas vai renovar o seu empréstimo. Fica mais um ano aí como caixeiro viajante. Outro rapaz que também não faz mais parte dos planos para o ano que vem é Lucas Lourenço, jogador da base, meio ofensivo. Teve uma certa polêmica durante o seu vínculo com Londrina e vai jogar o ano que vem. Já está anunciado para disputar o Paulista, inclusive enfrentando a gente. Não sei se há um vínculo definitivo, alguma coisa no contrato que estipule não nos enfrentar nessa temporada do Paulistão, mas ele vai jogar pelo Santo André. Outro que também não faz parte dos planos é o volante Anderson Ceará, que também tem um contrato aí até julho de 2023, mas vai ser aí emprestado para o Maringá do Paraná. Seguindo aí uma longa lista de atletas que também não farão parte para 2022, o centroavante Rodrigão, que estava na Ponte Preta, tem contrato com o Santos até maio de 2022, provavelmente aí vai seguir aí um ano talvez sabático ou ter um vínculo aí emprestado para outro clube. Outro rapaz que tende a não fazer parte dos planos também, e eu, no meu entender, pode ser observado pelo Carille, pelo menos nessa pré-temporada, penso eu, é o lateral direito Daniel Guedes, que tem contrato até junho de 2022 com o Peixe, só que, pelo que se conta por aí nos bastidores, ele pode ser dispensado também. Daniel Guedes, fazendo aí uma curta história a respeito dele, teve uma história bem interessante, teve um drama pessoal alguns anos atrás, que ele chegou a ser diagnosticado, foi punido por doping, por ter, segundo aí, ingerido alguma substância ilícita e teve que provar a inocência dele durante o seu vínculo, que ele estava empréstimo no Goiás, por causa de um suco de graviola. E que, no fim, ele acabou até contratando um nutricionista particular para provar que ele não ingeriu nenhuma substância assim, de maneira com a intenção dele, né? E no fim acabou, depois conseguiu provar a inocência dele, conseguiu comprovar algo até inédito na medicina esportiva. Só que depois aí teve algumas temporadas, além do próprio Goiás, uma passagem pelo Cruzeiro da qual ele não agradou. E nesse ano aí ele ficou no banco de reservas do Fortaleza, também não teve uma passagem brilhante. Então, um
numa posição na qual eu acho que tenha realmente uma deficiência, que é justamente a posição de lateral direito. No meu entender, pelo menos nessa pré-temporada, o Carille pode, talvez, observar pelo menos o Daniel Guedes, pelo menos nesse início que se passa de 2022. Outros que talvez também podem ser avaliados antes, né, talvez serem dispensados, são o volante Ivonei, né, também da base, o centroavante Bruno Marques, que teve atuações apagadas, inclusive até no extinto Sub-23, e o ala Lucas Venuto, que eu acho que foi bem, digamos, de certa forma, injustiçado pelo elenco aqui do Santos, que ele veio na época do São Paulo em 2019 e não teve muitas chances, chegou a ser emprestado ao Sport Recife, na qual, segundo consta, não agradou muito também, teve algumas passagens também pelo Sub-23, mas de certo modo, pela minha opinião, na função que ele exerce aí, na função da ponta direita com o Marinho, eu acho que ele não teve ainda as oportunidades que, por exemplo, tivemos a outros jogadores, tiveram minutagem, rodagem no elenco, como o próprio Vinícius Anocena. Talvez se o Lucas Venuto tivesse adquirido um ritmo, tivesse estímulo para jogar no time principal, talvez ele podia agregar um pouquinho mais. Ele tem contrato até dezembro de 2022 e, pelo que se conta também, faz inicialmente parte dos planos do Fábio Carille. Terminando aí essa leva de atletas que não vão fazer parte para o ano que vem, o volante Guilherme Nunes e o meia atacante Thailson, que estavam emprestados vindos do Náutico também. O Guilherme Nunes, que tem contrato até dezembro de 2023, Thailson até julho de dezembro de 2024. Muito se fala que também podem ser, talvez, emprestados para as outras equipes também. E o outro que acho que tem aí um certo destaque para mim, particularmente, é o Alanzinho, ou Alan Vitor, está sendo chamado agora de Alan Vitor. Ele teve uma passagem agora de empréstimo pelo Guarani de Campinas, disputou a Série B pela equipe campineira, com atuações aí, na maior parte do tempo, ele atuou entrando no segundo tempo, sendo aí substituto aí do Júlio César, na qual teve até, não se dizer que não teve atuações ruins, não. Pelo menos, na média, o Alanzinho, ou Alan Vitor, teve atuações toda vez que entrou, ele correspondeu, de razoável para bom, embora não tenha tido oportunidades poucas, né, para entrar já como jogando os 90 minutos, na maior parte do tempo, como eu repito. Muitas vezes entrou jogando no segundo tempo. É um ponta que atuou junto com o Marcos Leonardo na base, com o Lucas Lourenço. Essa geração, a mesma geração desses atletas aí mencionados, tem um potencial semelhante, por exemplo, ao do Lucas Braga, de cortar para dentro no meio. Tem velocidade. Eu acho que, na minha opinião, o Fábio Carille pode dar uma chance para ele, especialmente agora, olhando aí, por exemplo, a situação do Marcos Guilherme, que tem o seu vínculo de empréstimo no Internacional, pode até ser devolvido para a equipe gaúcha até junho desse ano, no ano que vem. Eu acho que o Alanzinho pode agregar sim. Desses aí, eu acho que o Alanzinho merece uma chance nessa pré-temporada. Dizendo até agora os oferecidos, que eu acho que nem vale a pena dizer, porque eu acho que não tem condições, segundo o Edu da Sena disse, esses são aqueles que o Cruzeiro, por exemplo, ofereceu o zagueiro Léo e também o outro zagueiro Dedé para o Santos, então também acho que não fazem parte dos planos também, e nesse ponto até de certa modo acertado. Esse Léo é um zagueiro veterano que rescindiu com o Cruzeiro em maio do ano passado, já está um tempão parado, já é veterano, e não tem condições, na minha opinião, de seguir com um elenco, com um time que deseja ambições maiores. Tá? E o Dedé também é a mesma coisa. Outro cara que foi oferecido é o atacante Alisson Grêmio, mas diante do salário alto, né, diante da equipe gaúcha que agora foi rebaixada para a Série B, que é cortar custos, ofereceu aí para o Santos, mas segundo os bastidores, a diretoria, pelo salário alto dele, acho que não está muito animadora com a ideia de ingressar aí, pelo menos um vínculo com empréstimo com o atacante Alisson. Bem, chegando agora à parte dos sondados. Segundo aí os bastidores, o Santos chegou a sondar o volante, uma posição aí que eu acho que tem uma deficiência na equipe santista, o volante Richard, que tem seu vínculo com o Corinthians, porém acabou sendo esfriada porque a equipe do Parque São Jorge segurou um pouco, parece que pelo menos não quer liberá-lo de graça, e segundo aí fontes
pelo menos se for para ser emprestado, que seja algum valor para a equipe rival. Então, em função disso, a diretoria chegou a sondar, ao invés do Richard, voltando as suas atenções para o volante William Maranhão, do Atlético Goianiense. Segundo estatísticas, é um dos campeões de desarmes, né, que aliás é um dos atributos que a equipe do Santos esse ano deficiente totalmente, ficou lanterna até atrás de times que caíram para a Série B. O Santos é uma equipe que literalmente não desarmou o meio do campo, uma cobertura para a linha de zaga totalmente deficiente nesse quesito. E o William Maranhão seria aí o plano B da diretoria para o ano que vem, para o Fábio Carille, que gosta de jogar nesse esquema de 2 zagueiros com cabeça de área. Talvez ele cairia com uma luva para o esquema predileto dele nesse ano de 2022. Falando também da função agora da parte dos zagueiros, muito se fala do Eduardo Bauerman, o zagueiro que veio do América Mineiro, encerrou seu vínculo com a equipe de Belo Horizonte. Veio muito de se me disse a respeito do pré-contrato, que segundo ele próprio, o Eduardo Bauerman, disse que antes de findar o seu vínculo com a equipe mineira não tinha nada ainda por enquanto, mas parece que agora, pessoalmente para ele talvez estava esperando aí alguma proposta do exterior, talvez agora ele possa ter aí agora umas pretensões animadas para ingressar para o time do Santos para o ano que vem. Fazendo agora meu paralelo, minha opinião a respeito do Eduardo Bauerman, pelo que eu pude observar a temporada dele, a posição que ele tem é de mais ou menos de zagueiro central, embora os setoristas aqui que acompanham o Santos já tenham feito uma matéria a respeito dele, que gosta de jogar pelos lados, realmente, de fato, ele atua, um zagueiro que atua pelos dois lados do campo, mas prioritariamente ele tem característica de zagueiro central, né, mais pelo meio. E é um zagueiro pesadão, pelo que eu pude perceber, e eu não acho, né, digamos assim, que ele seja algo, né, que para agregar para o time do Santos, que na minha opinião precisa muito de um quarto zagueiro canhoto, e que o que eu pude perceber aqui, até agora a diretoria, né, o nosso departamento de futebol ainda não correu atrás de um zagueiro com essa característica. Eu não vejo nesse Eduardo Bauerman alguém com essa aptidão, não. Eu acho até que é uma repetição, algo semelhante do Luiz Felipe, que nós vemos aí com o Luiz Felipe nessa temporada. É um zagueiro lento, pesadão, que no mano a mano que eu pude ver com atacantes velozes, ele fica comendo poeira. Então, na minha opinião, não acho que seja algo agregante na posição, que na minha opinião temos aí um zagueiro canhoto que o Santos precisa urgente, e até agora o Santos não correu atrás dele, pelo contrário. Então, até agora o Santos correu atrás de zagueiros destros, fazendo até inclusive adiantando aí o nome que o Fábio Carille supostamente esteja interessado também, que é outro nome que o Carille quer, que é o Renato Chaves, que está no Al-Bati, na Arábia Saudita, tem contrato com a equipe árabe até junho do ano que vem, só que é bem pouco provável, embora seja a indicação do Fábio Carille. Outro zagueiro destro, outro veterano também, já tem 31 anos de idade. Já temos muitos zagueiros destros nesse time do Santos, eu acho que seja algum zagueiro que o Santos precise para essa posição. Esse Renato Chaves, pelo salário alto, é bem provável que não venha, mas talvez o Santos, por vontade do Carille, tente aí algum acordo para que seja ingressante aí no time do ano que vem. Falando agora da posição de meias ofensivos. Bruno Oliveira, também se falou muito, os setoristas falaram a respeito desse Bruno Oliveira, que tem o passe final estipulado pela Caldense, jogou emprestado para o Vitória, que acabou sendo rebaixado para a Série C do ano que vem. Bruno Oliveira, que pelo que eu pude acompanhar, inclusive, pelo depoimento de torcedores do Vitória, dos canais que eu acompanho, inclusive no YouTube do Vitória, teve muita expectativa a respeito dele, tem um toque de bola interessante, tem um domínio de bola típico daquele clássico camisa 10, mas que na média acabou virando uma decepção. Fez até boas partidas no começo, mas quando teve a oportunidade de começar a partida, né, e não apenas no segundo tempo, como na maioria das vezes em que atuou pela equipe baiana, não correspondeu muito bem e, no geral, acabou sendo aquele clássico fogo de palha. Começa bem, depois acabou tendo atuações apagadas. Não é um cara que, pelo que se
apurou nessa temporada de 2021 aquele cara que vai chegar e ganhar a camisa, ganhar a posição, por exemplo, uma posição que nós temos aí com o Gabriel Pirani. Talvez seja alguém para agregar para o elenco, mas não aquele cara com firmeza de ganhar, ter a personalidade de ser titular. Eu tenho as minhas dúvidas a respeito dele, embora muitos já tenham dito que é um bom jogador, pode sim ser interessante, mas apenas para, digamos, compor o elenco, não exatamente para ser o protagonista, exatamente. Outro meia que talvez seja mais famoso, que é o caso do Rodriguinho, que mais recentemente aí temos acompanhado, que jogou aí pelo Bahia, que infelizmente caiu para a Série B também, tem o seu vínculo encerrado no ano que vem, e é outro pedido do treinador Fábio Carille, que já conhece desde os tempos dele de Corinthians, então é um rapaz já bem conhecido do treinador. Embora, pelo que eu pude ver nas estatísticas, é um cara que perde muitas bolas no meio do campo, é voluntarioso, mas tem problemas aí no quesito de interceptações. Ele foi um dos jogadores mais interceptados do campeonato, perde muita bola no meio. É um rapaz que o Fábio Carille tem como confiança, mas, digamos assim, pode agregar sim dentro do elenco do Santos, nessa posição, mas também tem umas certas ressalvas a respeito dele, o Rodriguinho. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas dá para ver que a diretoria do Santos está procurando trazer jogadores que tenham vínculos encerrados com esse ano, com uma espécie, lógico, de corte de gastos, no ano que vem, uma espécie de custos-benefícios, né? Custo-benefício de curto prazo. O problema é o custo-benefício de longo prazo. Esse que é o grande calcanhar de Aquiles, que infelizmente desse ano tivemos aí uma falha de planejamento que não se repita agora. Agora falando do quesito dos atacantes, falar agora do Aleph Manga. Você falou também esse rapaz, garoto já uns 27 anos, né, foi um dos destaques do Goiás, que subiu agora para a Série A, foi um dos artilheiros da equipe goiana para a Série B, um atacante que atua pelos lados, tem um toque de bola interessante também, e apesar do que muitos já acompanham o Santos até depreciativamente a respeito dele, até pela passagem que ele teve de equipes de baixo, como Volta Redonda e também o próprio Goiás, no B, pessoalmente dizer, esse eu posso dizer que sim, vale a pena sim. Vale a pena trazer esse Aleph Manga, que aliás está fazendo lobby até para estar se oferecendo para jogar no Santos. Teve aí recentemente a passagem na Vila Belmiro, já fez entrevista dizendo que quer jogar no Santos, e não é pelo fato de ser santista, não é pelo fato de ter criado raízes aqui no Santos, que, por exemplo, eu sou favorável à vinda dele aqui. Vale ver o exemplo do Léo Batistão, que é de Santos, e todo mundo sabe que a gente sofreu muito com o Léo Batistão, mas o Aleph Manga é um cara que vale a pena investir nele. É um rapaz que teve muitas atuações boas pela equipe goiana, foi decisivo e possui personalidade. É um dos rapazes que eu acho que, no meu entender, pode ganhar posição quando tiverem oportunidades aqui no Santos. Para mim, eu acho que já podia contratá-lo para ontem, que eu acho que não dá mais para ficar dependendo apenas de Marinho. Para quem sabe, para bom entendedor, pingo a letra. O Aleph Manga, eu acho que pode sim agregar para o elenco do Santos para o ano que vem. Para mim, eu acho que vale investimento para ele. Bom, a respeito também, até mais por causa do caso do Marcos Leonardo, que deve estar acompanhando, está com um problema de renovação de contrato, há uma dificuldade, muita coisa ainda está para acontecer, mas o que está pegando a questão do Marcos Leonardo, que já está com salários aí já acertados, é a questão da multa contratual, a qual seus representantes, em especial o pai dele, não concordam porque eles querem estipular um valor, né, e especialmente uma participação da multa contratual para clubes do exterior. Esse é o caso envolvendo o Caio Jorge, que por isso ainda não renovou o contrato ou vínculo do Santos. Ele tem vínculo com o clube santista até outubro do ano que vem, podendo assinar já um pré-contrato para abril de 2022. Enquanto essa situação ainda não se resolve, o Santos aí vai atrás em busca aí de outras opções, caso ele não renove. E eu acho que, na minha opinião, falando por último, o atacante Juan, que também é outro que vale investimento também, embora teve aí atuações de destaque na equipe do Sub-20, que anda aqui tendo nos últimos anos atuações sofríveis, mas lapidando aí alguns jogadores, garimpando esses jogadores nas categorias de base. O Juan
valeu também o investimento pagar aí R$700 mil para o Flamengo de Guarulhos, clube da qual ele estava aí vinculado, e para o Santos já ter adquirido em definitivo, para o Santos, para o ano que vem, ter uma das opções no ataque. Vamos ter a oportunidade de acompanhar alguma pela próxima Copa São Paulo agora, nesse início de ano, e eu tenho certeza que ele pode sim ter boas atuações de destaque e ajudar a equipe do Santos a ter um desempenho bem melhor do que foi esse ano, galera. Bom, basicamente é isso. Posso dizer, é um canal para opiniões, mais menos de informações do que opiniões. Se você concorda ou discorda, para fortalecer o canal, deixe aí suas sugestões e críticas na seção de comentários para fortalecer também. Mais uma aí opção para acompanhar o clube de Santista para Santista Mesa. Do mais, por enquanto, até a próxima. Um feliz 2022, feliz Natal e com muita saúde e prevenção, que ainda a nossa pandemia ainda não terminou e temos ainda casos de gripe, beleza? Santos, sempre Santos, valeu e até a próxima.